Meus amados e queridos irmãos, amigos queridos, muito especial estarmos diante de Deus para compartilharmos sobre a palavra bendita e amada do Senhor. É precioso demais quando podemos parar para observar somos dirigidos por quem? O que é que nos dirige? O que é que guia a nossa vida? O que é que nos dá uma direção saudável, sustentável? Ou o que é que nos dá uma direção negativa? Uma direção ruim é o que nós não desejamos. Direções ruins não fazem bem para nós. Eu quero ler então com você em João, Evangelho de João, capítulo 8, os versículos de 31 ao versículo 37. A palavra do nosso Deus diz da seguinte forma: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Observem, os judeus que haviam crido nele. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Detalhe, se permanecerdes verdadeiramente na minha palavra, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós não tapamos o sol com a peneira, nós não fechamos os nossos olhos, nós encaramos a verdade para que ela possa ser diferenciada na nossa vida, para que possamos tomar a direção certa, olharmos no caminho certo. E versículo 33 diz, eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, porque dizes, sereis livres. Jesus continuou, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Depois ele diz no verso 35, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. O filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O filho é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Se ele nos liberta, verdadeiramente seremos libertos. Mas a nossa liberdade fora do pecado não depende única e exclusivamente de Jesus. A nossa liberdade, fugir do pecado, sair dele, depende da nossa vontade. A Bíblia nos diz a respeito do livre-arbítrio, temos capacidade para decidir, para dizer o que eu quero e o que eu não quero. E a palavra de Deus então está orientando para nós. Então, se deixarmos o pecado e nos envolvermos com Jesus e crescermos na presença de Jesus, verdadeiramente seremos livres. Isso é uma bênção maravilhosa para nós. Vamos imaginar uma pessoa que é dirigida pelo álcool, um alcoólatra, ele é dirigido pelo álcool. Agora, o que esse alcoólatra faz agrada a ele, agrada a Deus, agrada a sua família? Eu conheço alcoólatras que vivem jogados pelas ruas, alcoólatras que perderam suas famílias, alcoólatras que são infelizes, alcoólatras que deram fim à sua própria vida. Eu conheço alcoólatras que fizeram muitas vergonhas para ele mesmo e para a família toda. Então, o álcool não é o ideal para dirigir a sua vida. Outra coisa, quem é dirigido pelo o adultério, por exemplo, o adultério. Quem é que dirige o adultério? Uma paixão equivocada. O adultério faz com que a família se dilacere, tenha problemas, tenha aflição. O adultério traz instabilidade emocional. O adultério traz falta da percepção das coisas reais da vida. Uma paixão desenfreada, cria-se problemas, perde-se tantas coisas boas. Muitas pessoas empobrecem por causa do adultério, perdem todas as coisas que possuíam, perdem os bens, perdem empresas por causa do adultério, serem dirigidos pelo pecado. O que dirige um assassino? O ódio. O ódio destrói pessoas, o ódio mata pessoas, o ódio arrasa. E quantas pessoas movidas pelo ódio são levadas a praticar um assassinato,
e a sua vida acaba. Vai para a prisão, perde a família, perde tantas coisas importantes, perde a alegria, carrega sobre ele um peso de ter tirado a vida de alguém. Coisas negativas que dirigem a vida de tantas e tantas pessoas. Mas o Senhor Deus tem uma alternativa linda para nós. Ele diz que devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo. E todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então essa pessoa não pensa sozinho, ele não está sozinho. Aquele que está em Cristo, ele está com a presença de Deus, ele está com a presença do Espírito Santo agindo sobremaneira na sua vida. E ele é, inclusive, mais do que vencedor. Por quê? Porque é uma pessoa livre, conhecendo aquele que é livre e que é poderoso para fazer novas todas as coisas na vida de qualquer pessoa. Independente de cor, independente de classe social. Ele é o Todo-Poderoso que transforma a vida de pessoas, transforma do mal para o bem. Nunca Deus, nunca Jesus, nunca o Espírito Santo, nunca esse Deus trino vai tomar a vida de alguém para destruí-la. Ele jamais fará isso. Ele não será usado também por ninguém para destruir a vida de uma outra pessoa. Não, absolutamente. Mas esse Deus poderoso que nós falamos, esse Deus poderoso que nós adoramos, esse Deus constrói. Ele traz vida. E a palavra dele diz que traz vida e vida em abundância, vida em plenitude. Ele traz alegria, ele traz paz, ele traz força, ele traz renovação, ele traz vida para todo aquele que nele crê. Não somente uma vida presente, mas ele traz também uma vida eterna, uma vida espiritual, um céu. O mundo está cheio de pecados. As entranhas do mundo trazem destruição. O pecado traz destruição. Em Gênesis, no capítulo 3, versículos de 1 ao versículo 8, conta a história da serpente com Eva. E a serpente iludindo Eva. Existe uma árvore no meio do jardim. Mas dessa árvore a gente não deve comer. E aí a serpente vai lá e induz de uma maneira astuciosa. Ela vai dizendo assim, mas se Deus falou para você não comer, é porque Deus sabe que se você comer dessa árvore, vai ser tudo muito maravilhoso para você. E você vai ter poder igual a ele. Eva acabou caindo nessa história. Caiu nessa história. Comeu do fruto e deu ao seu marido. E quando abriram-se os olhos e estavam dentro do pecado, dentro daquela situação de desobediência, eles sentiram vergonha. Se envergonharam um do outro, se envergonharam de Deus. O pecado traz vergonha. Dirigidos pelo pecado, envergonhados. Dirigidos pelo pecado, negatividade, vida sem graça. Tudo é festa, tudo é maravilhoso, até um certo ponto. É aquele glamour aparente, e depois a queda, depois a tristeza, depois a desgraça, depois a infelicidade e, sobretudo, a perda da vida eterna, a perda do céu. É importante parar, refletir e voltar ao caminho. Entender que devemos ser dirigidos pelo poder de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Cristo que foi à cruz no nosso lugar, levando sobre ele todos os nossos pecados. Temos consciência. O homem é consciente. Então o homem consciente, ele sabe o que faz. O homem consciente sabe o que fez. Conscientemente nós entendemos, falhamos nisso. Conscientemente nós reconhecemos que erramos nisso, que não devíamos estar naquele caminho. Então, o homem consciente, ele para. O homem consciente reflete. O homem consciente muda o caminho. Entrega a vida para Jesus.
e diz, não, esse caminho é mau, esse caminho não é para mim, então eu não quero saber mais dele. Eu quero ter um caminho digno, um caminho limpo, um caminho de honra, um caminho de bênção. Eu quero ter o caminho de Jesus, eu quero ter o caminho do céu, eu quero ter o caminho da salvação. O filho pródigo achou que estaria num momento maravilhoso da sua vida. Maravilhoso da sua vida. Pai, quero a minha herança. Pai, meu filho, eu quero a minha herança, pai. Quero viver a minha vida do meu jeito. E o pai deu então a herança para ele. Ele foi lá e gastou com os amigos. Tinha muitos amigos, tinha muita gente em volta dele. Ficou feliz, alegre, gastou o dinheiro, perdeu tudo. O que é que aquilo tudo que ele fez, todo aquele pecado que ele se envolveu, fez com ele? O levou a um chiqueiro, colocou-o a comer com porcos. E aquele homem parou naquele momento, e o momento da consciência humana, ele reflete e diz, não devo ficar aqui. Minha vida não foi feita para isso. Eu não quero isso. Eu vou voltar à casa de meu pai, onde os funcionários dele têm o que comer e onde os funcionários dele têm onde dormir. E ele voltou e disse, pai, me perdoa, eu errei, eu pequei contra o céu e também contra o Senhor. Pai, por favor, me perdoa. O pai abraçou, o pai deu roupas novas e o pai o abençoou. Querido, não importa aquilo que você tenha feito, não importa a direção que levaram você, não importa por quem fostes dirigido, importa que você, em plena consciência, se arrependa dos seus pecados. E aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal e diga, não, eu não quero mais ser este homem velho. Eu quero que as coisas de Deus transformem a minha vida. Eu quero ser transformado, eu quero ser restaurado, eu quero ser limpo pelo poder de Deus na minha vida. Então, conscientemente, volte, entregue a sua vida para Jesus. Diga para Ele, quero ser bênção nas tuas mãos. Pai, pequei contra o Senhor, me perdoa. E o Senhor está pronto a abraçar você. O Senhor está desejoso de abraçar a qualquer um de nós que saímos da presença dEle e voltarmos com sinceridade, com integridade para Ele. Ele nos faz dignos. Se você foi a pessoa mais infeliz, mais indigna, mais triste, mais pecadora, mas no momento que você aceita verdadeiramente a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, você tem uma nova vida, novas vestes. E ele diz para você, os seus pecados esquece, eu não me lembro deles. Daqui para frente, uma nova criatura, daqui para frente, tudo se faz novo. E aí depende de quem? Depende de você, depende de nós, prosseguirmos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então vamos andando com Ele e vamos mirando Jesus, vamos tendo Jesus diante de nós, os nossos olhos estão fitos nele, caminhamos para Ele, caminhamos para o céu, caminhamos para a vida, e a palavra diz que não é só na eternidade que desfrutaremos das bênçãos de Deus, mas desfrutaremos da bênção do Senhor aqui também nesta terra, já no presente. Deus está cuidando de nós e Deus cuidará de nós, Deus cuidará de você. Mas os meus pecados, eu já disse, Ele falou, dos seus pecados eu não me lembrarei mais, aquilo ficou, é uma página virada. Mas agora, as páginas em branco que você terá para sua frente, as páginas em branco que nós teremos daqui para frente, sejam feitas diferentes. E sejam uma bênção nas mãos de Deus. Seja aquela página que Deus tem prazer e que Ele escreve junto conosco essa nova história. Os atos da nossa vida, atos que engrandecem a Deus, atos que fazem diferença. Então, nossas decisões conscientes são importantes. E queremos ser, queremos viver, queremos estar com Deus em todo o tempo da nossa vida. Por quê? Para sermos verdadeiramente livres. Livres. Como diz João 8,32, conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus e Ele vos libertará. Outra coisa, queremos porque Deus é muito bom.
E não é bom na linguagem que nós conhecemos hoje, de ser bom, tão simples, mas é bom na excelência moral, bom na excelência da palavra, bom na excelência da bondade. Deus é muito, muito bom. Outra coisa, porque nele nós temos a salvação, a vida eterna. Nós sabemos, nós não viveremos aqui para sempre, mas o nosso espírito viverá para sempre. E é importante que a nossa vida aqui dê a direção correta para o nosso espírito, para que possamos viver eternamente com Deus. Entregue a sua vida para Jesus se você ainda não fez. E se você já fez essa decisão, louvado seja Deus. Viva com intensidade essa vida com Deus. Viva com alegria essa vida com Deus. Testemunhe, seja fiel, seja alegre com o Senhor, porque Ele ama você. Ele nos ama e Ele tem um céu preparado para nós. Deus abençoe você, faça de você um verdadeiro vencedor, te honre, te dê graça e abençoe a sua vida. E que você seja uma bênção para Deus, uma bênção nas mãos de Deus, uma bênção para glorificar, para exaltar, para dignificar o nome de Deus, porque Ele dignificará você. Deus te abençoe no nome poderoso de Jesus. Eu quero orar com você. Pai querido, louvado, exaltado seja teu nome. Quero, Deus, entregar a vida de cada um de nós em tuas mãos. Abençoe, Deus, a todo o teu povo. Senhor, e essas pessoas que estão tomando decisão ao lado do Senhor nesse momento, entregando sua vida ao Senhor, mudando a sua história, Deus, conserta com Ele tudo aquilo que precisa ser consertado. Transforma, abençoa, que as boas novas da salvação venham fazer grandes diferenças nessa vida. E que o Senhor o honre, em nome de Jesus, e que Ele seja alegre na tua presença, honrando o Senhor. Te exaltamos, Deus, clamando pela tua presença na vida de cada um de nós. Te exaltamos orando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus faça grandes coisas na sua vida. Você seja uma bênção e Deus te use para a honra e para a glória dele. Um grande abraço, fiquem com Deus.